pessoal, eu vou me apresentar para eu mesmo. Agora é a minha apresentação. E na verdade, assim, a nossa apresentação é uma apresentação focada na importância de redes sociais corporativas e um assunto extremamente dinâmico, atual, que é como as empresas estão se estruturando, se transformando para utilizar esses conceitos de redes sociais corporativas. Então, eu sou Alexandre Mello e eu sou diretor-geral da VB Officer, que é uma empresa que estamos patrocinando aqui. Nós somos parceiros da IBM nessa área. A gente atua já há 25 anos no mercado, então ao longo de 25 anos a gente se transformou bastante nesse mundo de tecnologia e os nossos últimos 2, 3 anos estão sendo bastante focados nesse assunto, em estudar, pesquisar, implementar, e nós vamos ter alguns casos aqui de sucesso para te mostrar para vocês, essa transformação nas empresas. Então, o nosso título é exatamente esse, é mostrar que isso é uma transformação, não é um projeto com início, meio e fim, é um processo de incorporação, de maturidade, da mesma forma como há 20 anos nós questionávamos a presença do e-mail nas corporações, e agora a gente também tem uma série de dúvidas, questionamentos e eventos como esse aqui dessa natureza, para a gente estar discutindo a importância das redes sociais corporativas ou desses elementos sociais corporativos aí dentro de cada uma das empresas. E acho muito interessante aqui essa nossa diversidade, de termos empresas como a do Ricardo, em que tem uma característica, um número exacerbado, grande de funcionários, e que não são funcionários tipo os white collars, ou funcionários de colarinho, com o da Denise, que é uma empresa extremamente menor, porém com um nível de profissionais que tem características diferentes. E a gente está discutindo essas particularidades e o potencial de implantação em cada uma dessas empresas com características diferentes. Então, na verdade, assim, a gente de alguma forma vai estar aqui tocando alguns assuntos conceituais sobre redes sociais corporativas, a nossa forma de enxergar, nossa metodologia de implementação. E o objetivo aqui, de novo, não é a gente falar de ferramenta, né, não é falar de tecnologia, mas como a gente tem visto nos projetos que a gente está atuando, esse assunto sendo maturado e sendo incorporado no dia a dia das empresas. Bom, como eu comentei então com vocês rapidamente, nós somos uma empresa que está focada nesse assunto social business. E esse assunto social business, para não confundir com sustentabilidade ou empresa verde, né, nós estamos falando da incorporação de tecnologias, ou a fusão, a convergência dessas tecnologias que começaram com comunicação instantânea, correio eletrônico, estão evoluindo portais, intranets, tudo isso. Na nossa visão, isso tem uma tendência muito clara de convergência, de centralização para um único tipo de conceito, um único tipo de ferramenta, um único tipo de tecnologia. Então, talvez, esse é um pouco o nosso sonho de verão, talvez na próxima versão nossa do evento, ou daqui a 1 ou 2 anos, esse título do portais corporativos não vai fazer mais muito sentido. Ou a gente está falando aqui se é uma intranet social, se é um portal externo, ou se é uma ferramenta de colaboração, também não vai fazer mais muito sentido. Na nossa forma de pensar, tudo isso está convergindo para um front-end único, em que os elementos, as funcionalidades sociais estão sendo incorporadas no dia a dia dos processos de negócio. Então, aqui tem alguns dos nossos principais clientes. Nós não somos uma empresa verticalizada a um determinado segmento de indústria, como é, por exemplo, a AGE do Vedur, mas a gente tem aqui alguns casos interessantes, oriundos muito dessa parte colaborativa, que é o mundo que a gente vem de 20, 25 anos para cá. Então, senhores, eu comecei minha carreira também não sou tão velho assim, mas estou falando uns 25 anos, 26 anos atrás, fazendo ROI, projetos de custo-benefício de correio eletrônico para corporações. Então, eu passei 3 meses na Shell, no Bradesco, na Vale, montando racionais de custo-benefício, por que é importante a empresa implementar o correio eletrônico. E métricas de produtividade. Como que implementa isso? Implementa primeiro para secretários, depois para os diretores imprimem, não usam. Ou seja, há 20, 25 anos atrás, essa é a nossa realidade, que é quase mais ou menos o que a gente está vivenciando hoje em termos de justificativa de custo-benefício de elementos sociais ou de rede social corporativa dentro das empresas. Então nós estamos meio que só revisitando algo que de alguma forma é interessante a gente ver esse paralelo, essa analogia histórica, vamos dizer assim. Nós temos aqui muito orgulho também de que nós, como parceiro IBM, veja, essa vertente IBM nos fez com que a gente oferisse um certificado. A IBM é toda meio chata assim para
para avaliar seus parceiros, para qualificar, certificar, testar, aquela coisa toda. Então nós fomos o primeiro parceiro na América Latina a receber esse certificado, essa autorização de Business Capability, que é meio chata, você tem que ter case, é uma mesa redonda, vai, avaliam, vê a cor da sua cueca, como é que é seu vizinho, você tem dente na boca, não tem, tal, para poder te dar esse certificado para dizer, não, legal, agora então você pode falar de social business aí para o mercado, que a gente de alguma forma testa que você pode usar esse loginho nosso aqui do lado. Tá? Então a gente está bastante orgulhoso disso e a gente usa, na verdade, isso em prol de levar um pouco dessa experiência para o mercado. Pessoal, eu acho que já foi, de certa forma, bastante batido aqui, mas vale a pena a gente rever alguns desses conceitos, alinhar alguns desses conceitos para a gente fazer nossa forma de pensar razoavelmente homogênea. Que comentou-se ontem, e é pura verdade, de que pela primeira vez a gente está vendo uma disrupção em termos de tecnologia vinda do mercado de pessoa física para dentro das empresas e não ao contrário, né, que foi comentado. Então, surge a tal geração dos consumidores sociais, que esses caras são nervosos. A gente quer dizer o seguinte, esses caras já nascem nervosos, né, estão cada vez mais cedo online, quer dizer, toda essa realidade que a gente já está vivenciando, né, que ouve as historinhas, minha filhinha, não sei o que, não usa mais e-mail, né, o meu filhinho já está lá na internet brincando, não sei o que. Então a gente está vendo esses consumidores sociais com características e perfis completamente novos, diferentes, que a gente tem de alguma forma buscar entendimento. Eles são, de novo, acelerados, multitarefas, e são nervosos, impacientes, além de toda a irreverência vinda disso tudo. Mas a gente está vendo uma galera vindo aí, e essa galera daqui a pouco está nas empresas, que ela tem essas características de que, puta, eu não estou preocupado se o produto está pronto ou não, eu testo. Eu sou um early adopter. Dá para mim aqui que eu vou, experimento, e se não tiver bom, não faz mal. Pô, eu testo, enquanto está testando, está funcionando, eu estou vendo, estou compartilhando com você o que eu estou achando dele e tal, e vamos embora, toca o pau. Então as empresas estão vendo que também, cada vez mais, as tecnologias, os produtos e serviços oferecidos têm que ter uma velocidade cada vez maior, porque essa turma é nervosa até para começar a usar aquilo que não necessariamente está 100% pronto ou em teste. A gente vê que eles estão cada vez mais buscando experiências que, com pouco esforço, com grande impacto, do tipo vou pular de paraquedas e assim por diante, e as decisões compartilhadas entre amigos, né, parentes, peers, ou seja, hoje vale muito mais eu ter um parente meu, um amigo, um funcionário meu, um colaborador meu, alguém próximo a mim, atestando, né, a marca ou o produto, e com isso eu, vamos dizer, me poupar de muita pesquisa, do que eu acreditar em publicidade e propaganda. Essa turma não está mais acreditando mais em anúncio de revista, jornal, outdoor e assim por diante, porque, de novo, é uma característica típica dessa galera que se comporta de forma errática. Quando a gente quer dizer errática, não significa que eles estão errados. Significa que a gente tem, né, as empresas principalmente, tem a mania de querer rastrear, de querer formalmente estabelecer uma forma racional, um entendimento racional de como essa galera navega, compra, participa. E, na verdade, eles são extremamente informais, extremamente desestruturados na sua busca por informação, na forma como advoga a marca, e principalmente, aqui está um grande breakthrough, e uma grande diferença, uma grande linha de separação que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Hoje, esta galera nervosa, impaciente, multitasking, quer produzir conteúdo, não quer apenas consumir o conteúdo. Elas são produtoras nativas de conteúdo. Eu acho que aqui está uma grande separação. Por isso, quando a gente vê, uma intranet, que hoje é uma intranet unidirecional, e que alguém de comunicação interna, o que quer que seja, publica notícias, publica o que ela acha que é importante se divulgar, e dá para esse público consumir, talvez esteja aí um pouco um dos motivos de porquê da baixa adesão. Minha intranet, ninguém vai lá pesquisa, ninguém vê, ninguém consulta, é baixa adesão. Já parou para pensar que o que está lá dentro é chato? Que as informações que estão lá são repetitivas, que o que está lá não gera interesse nenhum, e muito mais, que eu estou indo contra uma tendência natural vinda desses consumidores sociais, que é de produzir o seu próprio conteúdo. Então, nosso guru aqui, o Peter Drucker, já dizia, agora não é mais distribuir informação, não é mais perder poder, pelo contrário, cada vez mais essa galera está vendo que eu distribuindo informação, eu comentando, eu compartilhando, eu
got the power. Okay? Então, eu acho que isso aqui é um ponto importantíssimo para a gente rever nas nossas intranets. Você não vai ser social, você não vai, você joga fora, você vai fazer outra. Por que da rede social corporativa ou não? Meu, é uma tendência inexorável. Então, ou a gente se junta a ela e vamos nessa barca, ou nós vamos perder tempo lutando contra. Se isso é uma tendência inexorável, e ela está chegando às empresas, hoje a gente tem, pessoal, não sei se vocês têm essa informação, que hoje eu digo, em 2012, 25% do workforce, da mão de obra nas empresas, eu estou falando em nível global, são da geração Y. Já são da geração Y. Quando eu estava falando da geração Y, é uma geração ainda um pouquinho atrás desta mais nervosa, que será a W, Z, sei lá como é que vamos chamar isso aqui. Mas mesmo, nós já temos 25%, um quarto da nossa workforce, da nossa mão de obra nas organizações hoje já são pouco nervosos. Os nervosos mesmo para valer vão chegar daqui a pouco. Porém, eles vão chegar. E a velocidade com que isso está acontecendo é inevitável. Tá? Então, eu acho que aqui está um breakthrough para a gente entender, né, o que ou democratiza a produção de conteúdo, ou ninguém vai entrar mesmo. Então, eu acho que é o primeiro grande aprendizado nosso aí comum. E aí, o fato de eu ter essa galera nervosa chegando nas empresas, já 25% dos caras aí, e pô, daqui a pouco é 30, 45, 30, 45, 50, 60 e aí vai. E nós estamos falando de caras que hoje estão ocupando posições mais jovens. Hoje nossos CEOs, a nossa direção talvez seja da nossa geração X, ou de que quer que seja, essa turma vai ser trocada. E vai vir neguinho, né, para ser presidente de empresa, que não aceita dar logon em 3, 4 sistemas diferentes. Porque o negócio do cara não é mais ver listagem, não é acessar mais RP ou SAP para ver se o relatório está no ar ou não, ou pedir para alguém gerar o tipo de informação. Então isso faz com que a gente tenha um novo ambiente de trabalho, né? E esse novo ambiente de trabalho é essa transformação que as empresas vão passar, de novo, inexoravelmente, porque é a galera que está trocando, a workforce que está indo já com essa característica. Então daqui a talvez 2, 3, 5, 10 anos, nós não vamos ter mais só 25%, nós vamos ter metade da empresa já com essa galera nervosa. E essa galera nervosa aqui vai criar uma nova, vai transformar com o tempo a empresa para trazer todas essas características que a gente citou anteriormente, principalmente de ser um copartícipe na produção de conteúdo. Veja que coisa interessante a gente comentar. Bom, nos anos 2005 a gente começou dizendo, porra, o cliente é um cliente social, tal, ele começa a compartilhar, ele nasce ali meio da pessoa física usando as mídias públicas que a gente tem hoje. Com o tempo, o que acontece? As empresas caíram na real. Pô, eu tenho que ter presença na internet, eu tenho que ter presença nas mídias sociais. Pô, tá coisa já velha hoje, que é o quê? É eu ter uma fanpage, é o tweetar, é eu de vez em quando ouvir, eu ter mecanismos de escuta para ouvir o que a minha marca, o meu cliente, o meu produto está falando. Isso, pô, eu estou trabalhando uma brand social, eu estou trabalhando a presença da minha marca, né, na internet, bonitinho, logo, aí eu vou na fanpage, aí eu começo a ver que o neguinho está falando coisa, põe alguém lá para responder, né, aquelas coisas do tipo, o cara fala no Facebook, você responde via e-mail, aquelas coisas ainda meio atrapalhadas, mas de qualquer forma, as marcas sociais começam, né, a tomar conta e falar, puta, os negros estão com uma velocidade agora, eu tenho que ir atrás deles. Mas o que nós estamos falando aqui, de novo, a tendência é que tudo isso aqui migue complementarmente. Eu acho que o ponto importante aqui é complementar. Não vai deixar de ter fanpage da empresa no Facebook. Mas complementarmente, eu vou eu vou trazer toda essa riqueza, toda essa possibilidade de produzir conteúdo que essa galera está requisitando para dentro do meu negócio. E incorporar nos processos de negócio. Né? Então, acho que o importante é incorporar elementos sociais nos processos de negócio. Nós vamos comentar aqui. Essa é a forma de eu medir ROI. Essa é a forma de hoje eu mostrar para um presidente de empresa de 65 anos que isso aqui tem payoff, que isso se paga. Hoje, você precisa mostrar quanto eu vou gastar, quanto é que eu vou ganhar, para poder você ter investimento em qualquer tipo de projeto. Não é diferente nessa área. Então, veja. Nós estamos falando em trazer para dentro da empresa essas características sociais que vêm desta galera, desse consumidor social, que por acaso tem essas características que não dá para a gente brigar contra, mesmo que a gente queira. Muito que bem. Então, o que nós estamos dizendo? Que esse social business, ou seja, essa empresa, essa organização social,
ela pode demorar mais, menos tempo para se tornar social, ter pitadas sociais, ela está sendo influenciada, né, com a velocidade cada vez mais grande. Então nós estamos dizendo, nós vamos usar esses elementos sociais no meu ecossistema. E não é só eu ter uma rede social interna, eu vou usar meus parceiros de negócios, quiçá vou ligar com meus clientes, fornecedores, com o cidadão, com quem quer que seja que faça parte, né, desse meu ecossistema da minha organização. E aí sim, eu vou tentar usar, né, de alguma forma esses elementos sociais aqui da melhor forma possível. Eu acho que aqui também mais o segundo breakthrough aqui do nosso papo. Primeiro, a galera quer produzir conteúdo. Segunda coisa, vamos entender bem, eu acho que ao longo desses 3 dias, isso já está ficando uma coisa razoavelmente madura. Nós participamos do evento do ano passado, eu precisei explicar um pouco, não é que explicar, a gente viu um pouco o nível de maturidade, para a galera entender que rede social corporativa não era o Facebook dentro da empresa, né? Ainda não era um negócio muito claro, né? Hoje que a gente ainda bate dizendo, gente, uma coisa é ter as mídias sociais públicas, outra coisa é ter social business ou rede social corporativa, são coisas diferentes. Eu não estou aqui dizendo que eu vou deixar de ter um ambiente que eu vou deixar de participar, ou que eu vou deixar de permitir que o pessoal acesse o Facebook dentro da empresa. Acessar o Facebook dentro da empresa não tem nada a ver com eu trazer elementos sociais, wikis, blogs, posts, arquivos, mídias, galerias, discussões, fóruns, moderação, para dentro do business. São coisas completamente complementares e distintas, ok? Então, acho que nesse momento é importante a gente fazer essa desassociação, né? Essa divisão conceitual. E aí, veja que coisa legal. Muito embora a gente ainda fale, pô, tem muita resistência, tem nego que... Quer dizer, é incrível. Hoje a gente participa de projetos para justificar para as empresas o ROI de usar rede social corporativa. Porque eu volto a dizer, eu comecei minha vida 25 anos atrás profissional fazendo exatamente isso. Né? Então, hoje a gente vê já há uma certa movimentação de que, putz, é inexorável. Ninguém está mais dizendo, não, eu não vou poder ter isso dentro da empresa. Né? O que nós estamos discutindo aqui, qual que é o momento, que nível de maturidade, e de novo, as idiosincrasias de cada empresa, se ela é pequena e altamente tecnológica, ou se ela é grande e altamente operativa, vamos dizer assim, pô, aí que está a beleza e os desafios, e nós estamos aqui discutindo esse assunto. Não é mais se precisa ter ou não, eu acho que ninguém aqui tem uma dúvida. Né? Muito embora a gente tenha visitado já alguns diretores de RH, diretores de comunicação corporativa de algumas multinacionais grandes, e o camarada ainda acha que a rede social corporativa da empresa é um excelente instrumento para a convocação de greves. E, portanto, não é o momento ainda de usar, porque, porra, a galera vai convocar greve mais facilmente pela rede social corporativa. Então, a gente ouve coisas desse tipo ainda em empresas multinacionais bilionárias. Então, tudo bem, não é nosso papel agora catequizar o mercado, porém, essa inexorabilidade, essa inevitabilidade de que isso vai acontecer, eu acho que ninguém tem mais grande dúvida. Né? Então, aqui a gente está mostrando que, de fato, os nossos realizantes serão significativos, muito embora o nosso nível de maturidade ainda é esse. As empresas ainda poucas conseguem, de fato, medir ROI. ROI, né? Entenda-se, retorno sobre investimento. Que, porra, de novo, as empresas hoje vivem disso. Né? Os cheques são assinados assim. Né? Os conselhos de presidentes e diretorias de empresas toma lá da cá. Ainda é assim a forma capitalista de que a gente, né, numa empresa capitalista, lógico, uma empresa do mercado capitalista trabalha. Então nós estamos aqui, poucos ainda preparados para mudanças, e os gerentes não estão preparados para aplicar elementos sociais. Simplesmente porque eles não gostam, ou eles não sabem. Só que essa gerentada aqui, no bom sentido, né, vai migrar. Daqui a pouco é o neguinho que é o consumidor social nervoso que vai virar o gerente. Então nós não vamos precisar mais desse esforço, né, provavelmente, de ter que convencer o cara de que é fácil usar ou não. O cara já nasceu usando aquela tranqueira. Então, hoje vai dar uma certa resistência, por quê? Porque os próprios profissionais, o próprio nível diretivo das empresas ainda não tem uma afeição, né? Ou ainda não tem uma certa vamos dizer, afinidade com o que está vindo por aí em termos de novidade. Veja que coisa interessante, isso aqui é uma pesquisa, o próprio BEB tem
estudos e mais estudos aí com CEO, CIO, sempre fugindo um pouco do mundo de TI, isso aqui não tem nada de TI, né? Acho que já está claro para a gente nos últimos 2, 3 anos também. Esse evento aqui no ano passado, talvez, se a gente tivesse feito uma rápida enquete, a gente teria aí mais de 60%, 70% do pessoal aqui vindo de TI. Eu acho interessante aqui nossa plateia para mostrar que, pô, talvez nesse ano a gente já tenha talvez metade, ou a maioria já, que não é de TI, o que mostra que, pô, de fato, isso aqui mesmo é um assunto para a gente discutir. Numa área de negócio, para discutir na área de comunicação interna, na área de marketing, na área de RH, sei lá o quê, vamos ver aqui os drivers, porém não é um assunto mais de TI. E que de alguma forma, veja só, presidentes de empresa, o que esses caras falam hoje? Hoje, eles usam social media para se conectar com o cliente, só 16%. Mas em 5 anos, 57% já sabem que vai ser isso aí. E veja, em 5 anos, toda a instrumentalização social será responsável por 73% da forma como as empresas vão interagir com seus clientes. Tudo bem que a gente, o tete-a-tete, aquela visita pessoal e tal, claro, sempre vai continuar no B2B e tudo mais, mas cada vez mais as empresas estão conscientes de que é através de elementos sociais que eu vou me engajar, que eu vou interagir com a minha comunidade de clientes. E aí, esses CEOs diziam o seguinte: ó, tem 3 coisas que eu acho bacana dentro da empresa e que eu enxergo como benefícios possíveis dentro da empresa e aplicabilidade possível dentro da empresa. Pior que eu vou dar mais empowerment para os meus colaboradores. Nós vamos abrir isso aqui para explicar com números e detalhe o que é isso. Eu tenho, isso parece ser uma ferramenta, parece ser um conceito, parece ser uma novidade interessante para engajar meus clientes e para amplificar a inovação. Com isso eu crio uma plataforma que as pessoas, uma vez colaborando, eu consigo fazer com que a inovação acelere, com que a inovação nasça na minha empresa, que a inovação cresça dentro da minha empresa. Porque eu estou oferecendo um ambiente propício para isso. Então esses são os principais 3 drivers que tem na cabeça dessa turma lá de cima. Pô, legal. Então tem um componente de produtividade interna, tem um componente de ligação com clientes, porque eu quero vender mais, lógico, eu quero faturar mais, eu quero ter mais receita, eu quero dar mais entendimento de cliente, melhor relacionamento com o cliente. E o terceiro elemento é inovação. Não existe CEO no mundo que não pense em inovação. Pô, o que eu faço para inovar? O que eu faço para mudar? O que eu faço para ter de novidade, de produtos, serviços, processos? Então esses são os 3 grandes drivers. E que na verdade, pessoal, não é porque é bonito se engajar socialmente, não é porque o meu concorrente está fazendo o que eu tenho que fazer. É que a introdução de elementos sociais da empresa traz ROI. Como tudo na vida. Nós nunca vamos conseguir chegar com a direção da empresa e falar: meu, bota esse treco aqui. Sabe por quê? Porque vai trazer mais produtividade para o meu negócio. Aí o cara: tadinho, que bonitinha essa frase sua. Não, eu vou botar isso aí, sabe por quê? Porque vai aumentar, vai ter uma plataforma de inovação no meu negócio. Olha que do cacete, agora todo mundo colaborando, postando, se comunicando. O cara vai lá e falar: meu, quanto custa essa tranqueira? O que é que eu vou ganhar? Infelizmente, entra um pouco essa realidade. Olha, quando a gente está falando de ONGs, quando a gente está falando do setor público, existem outros componentes políticos envolvidos também. Que é, como é que eu estou prestando serviço para o cidadão? Como que eu publico isso? Como que eu tenho visibilidade? São outras métricas, mas precisa ter métrica. E aqui tem algumas métricas interessantes que mostram, no bottom line, no fim da linha, ou eu gero um aumento de receita, ou eu diminuo o custo, ou eu aposto e invisto em inovação. Não tem outro driver de número para você mostrar para essa galera. E aqui tem alguns estudos baseados em benchmarks de algumas empresas que já adotam isso de alguma forma, que tem métricas aí razoáveis para a gente pelo menos começar uma discussão. Começar uma discussão dizendo: fulano e tal faz assim. Nesse setor de mercado aqui em Singapura, o nego fez isso e aconteceu isso. Ou seja, numbers talk. Quero dizer o seguinte: muitas vezes a gente chega lá na frente do diretor, lá do presidente, para levar porrada, para levar direito no queixo. Você não vai preparar. Você vai chegar lá e vai dizer: não, isso vai aumentar a qualidade, isso vai aumentar o ambiente de trabalho. O cara vai olhar para você e falar: legal, vamos para a próxima. Ok? Então, de novo, estou trazendo aqui uma visão bem pragmática, bem de mercado, para mostrar para vocês que esse negócio não é porque é bonito, é porque, de fato, traz fortes razões
ou pode trazer fortes razões econômico-financeiras para o meu business. Muito bem. Todo mundo, eu ouvi falar também bastante aqui de engajar, colaboradores engajados. Meu, que tranqueira que é isso? Aí eu fui tentar pesquisar, estudar um pouco. O que significa engajamento do colaborador? Alisson, o que é um colaborador engajado? A gente falou pra caramba aqui de engajado, falou? O que é um colaborador engajado para você? Está interessado no crescimento da empresa, pelo crescimento dele também, que olha tudo do mesmo lado, mais ou menos. Beleza. E você, Marcelo? O que é um cara engajado? Participar ativamente das discussões. Perfeito. O que mais? Moacir? Fazer acontecer. Fazer acontecer. Tânia, sua colaboração. O que para você é um cara engajado? Uma pessoa engajada do business? Por estar engajado é saber o que está fazendo, por que está fazendo e o que aquela organização faz, por bem e por mal. Legal. Veja, então, todas são contribuições válidas. No entanto, eu acho que tem uma coisa importantíssima aqui, não foi falado, porém, às vezes fica um pouco no meio do nosso subconsciente, que é assim, pessoal, colaborador engajado não é colaborador feliz. Mas engajado normalmente é mal-humorado. Não interessa, porra. Vamos separar. Você fala, pô, o cara é engajado, ele é engajado porque ele é um cara feliz ou satisfeito com o trabalho. Eu posso ter nego que é feliz e satisfeito com o trabalho e não traz contribuição para o negócio, não é comprometido emocional e passionalmente com os resultados da empresa. Eu acho que essas duas são palavras que tem muito a ver com o que a Denise comenta, que é o lado da passionalidade do business dela. Meu colaborador engajado é o cara, é o vendedor que na sexta-feira à tarde pega o telefone para fazer cold call e prospectar cliente. O colaborador engajado é o programador que trabalha da meia-noite às 3 horas da manhã, se for possível, para entregar o projeto que ele prometeu no outro dia às 8 horas da manhã. O colaborador engajado é o cara da linha de produção, que quando vê que tem um defeito na linha de produção, ele aperta o botão, manda parar a linha inteira para corrigir o defeito da linha de produção. O colaborador engajado é o cara que faz discrecionalmente a mais do que a obrigação dele. Porque ele tem um comprometimento com o resultado do business. Que o resultado do business pode até ser o resultado dele. Se ele tiver PLR, se ele for medido por bom, o que quer que seja. Portanto, acho que também aqui é uma definição importante da gente dizer. O cara que é feliz no trabalho, não necessariamente é engajado. Agora, o cara que não é feliz no trabalho, não é engajado. Então vamos ler pela negativa. É uma condição sine qua non. Eu não serei engajado se eu não for feliz. Mas se eu for feliz, não significa que eu dei o próximo passo, que é ser engajado. Está claro? Então a primeira coisa é você deixar o cara feliz e satisfeito. Agora, se ele depois de feliz e satisfeito vai ser engajado ou não, são outros 500 cruzeiros. Mas vamos separar esse modelo mental. Porque já, pô, o cara é engajado porque ele é feliz. Ele chega lá que é um puta bobo alegre, aí ele é engajado. Não é. 5 horas da tarde ele pode ir embora. E tudo bem que ele vai embora. Na nossa empresa, assim, eu quero que o cara vá embora às 5 horas da tarde. Eu não quero que ninguém trabalhe sábado e domingo. Eu não quero que ninguém faça hora extra. Porque, pô, qualidade de vida é muito mais importante que isso. Mas comprometimento do negócio é, se eu não cumprir isso, o que acontece para mim no outro dia? Meu, o cara engajado pensa nisso. O não engajado não pensa nisso. Então veja que coisa interessante. Nós vamos mostrar um monte de número aqui. Botar o bottom line. Mas vamos falar de engajamento, pessoal. Meu, tem métricas isso aqui, empresa mais engajada melhor. Meu, o Gallup, que foi citado aqui também ontem pelo Fernando aí da Life, o Gallup diz o seguinte, que no mundo inteiro, as pesquisas todas que eles fizeram, não sei quantos mil caras, 40 mil caras, hoje, no mundo, 13% da workforce é engajado. Olha isso, gente. 13% dos neguinhos são engajados. Imagina a força que esses caras têm que fazer para mover os outros 87. Certo? E aí, veja. Aí vai, vamos embora. Produtividade maior, menor. Olha que coisa legal. Você fala, pô, não é nada, não é nada. O cara engajado falta 3 dias por ano. O não engajado falta 6. É tão simples quanto isso.
Se isso traduz em produtividade ou não, não sei. Porque pode ser que o cara vá trabalhar 6 dias e não produza nada. E o que vai trabalhar 3, produza pra caramba. Então, produtividade é um negócio meio... Né? Quando a gente fazia correio eletrônico lá atrás, roda de correio eletrônico, o pessoal fala assim, não, vamos cortar secretária, porque agora, o que você vai de correio eletrônico, não precisa mais tanto secretário, o próprio diretor que vai usar, vai acessar a agenda dele. Então é o seguinte, vamos aumentar em 30% a produtividade das secretárias. A primeira pergunta que surgiu é o seguinte, e aí, nós vamos mandar 1/3 das secretárias embora? Ou nós vamos cortar a secretária em 3 pedaços, pegar 1/3 desse pedaço e jogar fora, ficar com 2/3 da mulher lá dentro. Então, enquanto você não concretiza a produtividade, ela não serve para piromas. Certo? Então, você dizer que eu tenho um aumento de 30% de produtividade, e com esses 30% do meu tempo, eu não usar para atingir o compromisso do meu business, não adiantou nada trazer produtividade para o negócio. Então, veja aqui, não vou chover no molhado aqui, mas só para mostrar aqui, do seu ponto de vista talvez mais humanístico, mais RHístico da vida, que não é só bottom online, mas, nem engajado se paga. E nós temos baixo nível de engajamento não é nego feliz e satisfeito. Feliz e satisfeito é uma condição sine qua non para que eu faça que o cara seja engajado. Muito bem. Nossa visão é o seguinte, quando a gente fala de social business, essa transformação acontece em 2 momentos. É o momento da empresa para fora, quando ela se comunica com os seus stakeholders externos, principalmente clientes hoje em dia, e a parte da empresa de lá para dentro. Essa parte aqui, de alguma forma, a empresa está meio resolvida, meio presente, ou fingindo que está, né? Com sua internet, com sua fanpage, tweetando, alguém olhando, interagindo e tudo que mais. O que nós estamos falando é trazer isso aqui para dentro. E existe um conceito interessante de entender o seguinte, social business, que é a empresa, não é só a rede social corporativa. A rede social corporativa é um pedaço. Para ela usar de fato, tudo que é gerado, nós temos um componente chamado Social Analytics. Esse Social Analytics são os indicadores, as métricas, os mecanismos de escuta, de análise de sentimento, em tempo real, do que está sendo falado na minha rede. Hoje, algumas empresas, algumas marcas já ouvem o que está sendo falado sobre elas, no Twitter, Facebook e sites, Reclame Aqui e assim por diante. O que nós estamos propondo aqui é que esses mesmos conceitos de escuta estejam para dentro da rede social corporativa. O que faz com que uma pesquisa de clima organizacional na empresa, daqui a um tempo, passe a ser dinossáurica, desnecessária. Porque a pesquisa de clima organizacional será a escuta em tempo real do clima organizacional de análise de sentimento que está rolando ali dentro. Então tem um componente de analítico. Esse social content que é bom, legal, todo mundo fala Big Data para lá, Big Data. Só que hoje eu tenho um volume maior de dados, uma oportunidade maior de ouvir dados oriundos de vários canais e vários lugares diferentes, que eu preciso ter uma organização disso aqui, pesquisa, recuperação e assim por diante. E a nossa anunciada morte, desculpe aqui o exagero, não quero parecer revolucionário, das social intranets. Tomara que daqui a 1, 2, sei lá, 3 anos, esse evento aqui não fale mais intranet, a gente tira as palavras intranet da boca. Porque meu intranet, que só corporativa, essas coisas têm que se fundir. Que nome vai ter isso aí? Não sabemos se. Mas hoje a gente fala em intranet social, que é para dizer, a minha empresa tinha uma intranet unívoca, e aí eu botei umas pitadinhas de social lá, que é para dar um comentário, que é para o nego participar, tá, mas aí que tal chamar de intranet social? Agora também o cara gera um pouco de conteúdo, só que, no fundo isso aí tende a evoluir para um front único. O nego não vai ter uma intranet e depois uma rede social corporativa, e se logar nas duas, e parte do negócio está no outro, o outro está no outro. Então, assim, hoje ainda é um componente. Por quê? Porque muitas das migrações, né, a grande chance que a gente tem de introdução de rede social corporativa na empresa é através das intranets existentes, da migração, da atualização, da modernização das intranets existentes. Né? E, lógico, o centro da brincadeira toda é a rede social corporativa.
Não vou aqui chover molhado, todo mundo sabe, mas é exatamente trazer os mesmos elementos sociais que eu uso no mundo, pessoa física, eu, consumidor social, né, nervoso, ou se não estou nervoso ainda, virão os nervosos, para dentro da empresa. A gente tem uma série de funcionalidades, muito que bem. E a grande sacada, falando da produção de conteúdo, é que agora, o conteúdo é centralizado, mas toda a produção é distribuída. Sinto dizer, né? Ricardo, mas assim, com o tempo, puta meu, tudo bem, houve um fato diferente na tua empresa, discutível, que por feito dá uma retraída, reduz para uma segunda, mas de novo, é inexorável que as pontas produzam conteúdo, mesmo que sejam só os 400 ou 500 caras que você tem no escritório e não os caras que estão lá na parte operacional. Mas eu já vi, por exemplo, o ano passado teve uma palestra aqui do metrô, daqui de São Paulo. E o metrô de São Paulo também é coisa assim, tem lá, sei lá, 10 mil funcionários, 8 mil é nego que está no campo lá, que está na estação, que está lá na operação, que é o motorneiro, eu ia falar motorneiro, que é o motorista lá do trem, não sei o que, tal. E aí foi perguntado para eles, como é que esses caras acessam? Os caras acessam, pô. No intervalinho dele de 15 minutos, ele está lá com o celularzinho dele lá. Ele vai lá na salinha lá de descanso, no café dele, ele está lá interagindo. Então, assim, a mobilidade aqui é indiscutível também. Porém, é com a mobilidade que eu vou fazer com que os caras participem quando os caras estão no campo. Se daqui vai demorar 5 ou 10 anos para o cara que corta a cana usar a mobilidade no campo, não sei, pode ser que existam alguns outros mecanismos que o cara consiga também estar de alguma forma incluso digitalmente. Então, o que é importante aqui? Aí vai também um pouco da nossa contribuição, da nossa contribuição de mercado. Aonde a gente acha que são os drivers, ou que são as áreas e processos de uma empresa que estão com uma mina de ouro na mão, que é liderar esses processos dentro da empresa. Então, eu posso estar entrando pela área de recursos humanos, eu posso estar entrando pelos processos de atendimento a clientes, alguém comentou aqui também, não sei que empresa, não vou botar nem a pau lá no call center, porque as meninas no call center que está operando não pode parar de falar, não pode acessar, também é algo discutível. Porque, geração de conteúdo, fax, perguntas frequentes, o que você respondeu, o que você respondeu, isso tem que estar instrumento de trabalho, né, na operação do call center, por exemplo. Vendas, desenvolvimento de produtos, e mais recentemente caiu a nossa ficha de que hoje a área talvez que tenha a maior oportunidade de carrear, de liderar esse processo dentro das empresas, seja a área de comunicação corporativa e comunicação interna. E aqui a gente está dando alguns exemplos de business, veja. Pode reduzir 5% da perda de clientes, aumentando a lucratividade em 68%. Isso aqui é um caso de um case de uma empresa que mediu isso. A direção da empresa entende esses números. Ela não entende dizer, melhorou a qualidade do atendimento. Então o que nós estamos mostrando aqui são números, né, de casos reais em que a gente de fato consegue ir no bottom line e justificar que a colaboração ou elementos sociais dentro desses processos de negócio se paga. Uma outra forma muito interessante da gente abordar esse assunto, eu estou falando aqui numa parte como levar isso para a empresa, tá? Depois eu vou falar como é que a gente gerencia a adoção. Porque eu acho que o importante hoje é assim, tem 3 momentos aqui. O primeiro como é que eu planejo, eu estou querendo começar. Outra coisa, eu já estou aqui dentro. Outra coisa eu estou aqui dentro e não está dando certo. Um pouco a situação da Denise. Então, são 3 momentos aqui. Eu planejo, depois eu ponho no ar, e aí vamos ver o que está dando resultado ou não, como que eu faço a adoção disso. Nós vamos estar comentando aqui. Isso aqui são casos de uso. A IBM, mais de 400 projetos de rede social corporativa ao redor do mundo, ela descobriu que 70% dos projetos se enquadravam em algum desses casos de uso. O que é caso de uso? Caso de uso nem é um processo, nem é uma área, mas é um objeto de negócio que se paga eu botar
está os negros colaborando. E foi comentado aqui, esse talvez seja o principal, que é a parte de recrutamento e onboarding das empresas. É o bem-vindo, é o processo típico de RH, né? Que é a entrada do funcionário, do colaborador dentro do business. Aceleração do tempo de integração do camarada no negócio. E aí não usou segurança do local de trabalho, quando eu tenho localidades remotas geograficamente, a parte de descobertas que você tem expertise, parece que não. Mas eu tenho um perfil completo, adequado, dos colaboradores, stakeholders da minha empresa, em algum lugar, parece um negócio extremamente pueril. Mas tem um valor para a organização, em termos de aceleração, de achar as pessoas certas para eu timar no momento que eu preciso, enorme. Então é um caso de uso bastante frequente. Fusão e aquisição. Pô, imagina a empresa que compra uma empresa por mês, igual o PTG, compra 10 empresas por mês. Como é que esses caras fazem integração de funcionário? Como é que esses caras padronizam seus processos? Como é que eles padronizam suas normas? Como é que eles fazem com uma pessoa de um lugar conhece a pessoa do outro? Assim, é uma novela. Então são casos de usos típicos que têm uma aplicabilidade excelente, fundamental. E a maioria das organizações tem algum desses casos de uso aqui presentes. Bom, aqui eu também chover muito molhado, mas quando eu falo de recurso humano e gestão de talento, eu tenho uma série de desafios. Esses desafios são atendidos com a implementação de um ambiente colaborativo. De novo, atendimento a clientes, desenvolvimento de produto e serviço, processo de vendas, marketing, aí vai. Depende de onde eu estou entrando. E o processo de comunicação interna, que é esse que nós estamos em love, de 6 meses para cá. Parece que caiu a nossa ficha dizendo assim, como que a gente não viu que, essa é uma área de fundamental importância da empresa e ela que deveria estar, de fato, liderando, carreando esse processo dentro da empresa. Mas vamos lá. Como tudo na vida, às vezes a gente tem a tendência de botar o carro na frente dos bois e tem aquele nervosismo de, vamos comprar ferramenta, vamos... E aí a nossa visão é a seguinte, e o que a gente oferece como empresa, que é muito que foi comentado aqui, assim, nós fazemos um planejamento. A empresa tem que fazer um planejamento social. O que é planejamento social? É entender onde ela vai usar isso. Se é um caso de uso, se é um processo, como, quais são os membros, que comunidades criar, como é que vai ser feito isso, qual a velocidade que vai ser feito, qual a governança, qual é o ROI dessa tranqueira, como eu vou medir, como a gente faz qualquer outro tipo de projeto. Aí eu vou selecionar a tecnologia, ver como é que eu uso, se é que eu já tenho, se a minha intranet dá para dar uma gariba nela, virar meio social, se não, se eu integro. E aí eu implemento para botar no ar. E não é meio botar no ar, não é assim, segunda-feira todo mundo se loga e começa a usar a rede social corporativa. Isso é um processo de adoção. A gente não implanta uma rede social corporativa, a gente fomenta a adoção. Eu acho que está claro também ao longo desses dias, nós vamos já comentar. E aí, veja, a brincadeira toda consiste em como você define bem ou mal as comunidades. Então, não sei se no teu caso tem comunidade, como são as comunidades, se estão organizadas por comunidade. Ontem foi falado aqui na apresentação do técnico, qualquer comunidade, semelhança, foi ótimo para dizer, a brincadeira começa a definir bem as comunidades mesmo, e o propósito delas, e quem vai participar, e se é moderado, se não é, o cara agrega, não agrega, como é que você fomenta o uso. Aí definir, também foi misto na apresentação do Irineu, governança para cá, governança para lá. Na verdade, a governança aplicada aqui tem que ter mais ou menos uma regra, tal. Quem que faz o quê? Tem papéis, para definir antes de eu botar Deus dará e falar, começa a usar aí. Sabe, se eu botar Deus dará achar que a galera vai usar por livre e espontânea vontade, não irá usar por livre e espontânea vontade. Por melhor que seja o conteúdo, por melhor que seja a sua definição de planejamento, você tem que ter alguns teasers, algo a mais em termos de estratégia de adoção, que esse, de fato, é um fator crítico de sucesso do nosso modo de pensar. Então aqui, estou dando um exemplo de um projeto que a gente faz em clientes, que é um pouco da nossa metodologia. Nós definimos uma comunidade chamada integração de novos colaboradores. Por cá. E, nessa empresa especificamente, nós fizemos um planejamento de 2 meses, descobrimos 114 comunidades possíveis. 114 comunidades possíveis. Não necessariamente por área, por processo, por causa de uso, mas as comunidades iam sendo
previamente criadas. Ontem foi comentado aqui também. Crie já as comunidades. Não espere que as comunidades vão nascer e fluir livre espontaneamente. Essa é uma forma de vocês dar uma grande acelerada, um passo inicial, que é, já cria as comunidades. Mas cria as comunidades alinhadas com a estratégia da empresa. Para que eu tenho essa comunidade? Que item estratégico da empresa ela está endereçando ou não? Quem vai participar da comunidade? Que áreas? Quantos membros? Ela vai ser moderada, não vai? Vai ser pública, vai ser restrita? Que elementos sociais eu vou usar na comunidade para fazer o quê? Para que eu vou botar nesta comunidade blog? Se não faz sentido eu ter blog. Então toda essa discussão que a gente chama de social planning, de planejamento, é o que vai dar para a empresa um guia, um guideline de como ela começar a brincadeira. E aí, veja, que benefício você vai ter? Quais são as métricas? Eu ouvi falar aqui muito de métrica para lá, mas não é métrica, não é estatística de uso. Quantos caras tem? Quem posta mais, quem bloga mais, quantos bloggers. Não é isso, estatística de uso, isso qualquer ferramenta tem. Eu estou falando aqui, é como você vai medir a métrica principal dessa comunidade, linkada ao business do negócio, que é tempo para interação. Se a minha empresa integrava um funcionário em 6 meses, agora ela integra em 4, este é o ROI dado por esta comunidade alinhada à estratégia de negócio. Certamente temos níveis de maturidade diferentes, discutimos já bastante aqui ao longo das apresentações. Nós temos nível de maturidade diferente dentro da empresa e mais. Nós descobrimos que existe nível de maturidade diferente dentro das próprias comunidades. Você tem comunidades diferentes da empresa que têm níveis de maturidade diferentes. Você precisa dar uma avaliada e falar, puta, o que eu entro primeiro? Qual que entra primeiro? Como que eu implanto? Não ponho essa agora no ar, espera um pouco. Não é Big Bang o negócio, na nossa visão. E aí, cabe aqui a gente falar um pouco botei no ar, tal, planejei, vamos lá, vamos começar. Tem que fazer estratégias de adoção. Basicamente, também foi comentado aqui, o Teco falou bastante do tal do Hero lá, né? Hero, legal, talvez seja a mesma conceituação nossa, que a gente chama de tipper. Tipper é o que a gente chama de um influenciador. Toda a comunidade tem. Tudo bem, tem um gestor, e tem um cara que é influenciador. O que é o influenciador? O influenciador é o cara que na vida real é o que te influencia também. É o cara que todo mundo quer ouvir, é o cara que tem uma determinada expertise que ele é respeitar. É um cara que as pessoas seguem, porque ele tem algum conteúdo, ele tem alguma coisa para dizer. Então, o tipper é um cara de fundamental importância como estratégia de adoção. É um cara que puxa, é um cara que mostra, por exemplo, ele mostra por exemplo próprio o que postar, o que colocar, como discutir, como idealizar. E não conseguimos também chegar a uma forma mais prática, maior eficácia do que usar jogos, gamification, para promover, para recompensar, para premiar, para reconhecer como um instrumento de adoção. Eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui, pessoal, só para também, o objetivo não é mostrar a ferramenta nem nada disso. Isso aqui é um módulo que nós fizemos na Austrália. Um cara que inventou uma solução de gamification. E que a solução de gamification, a primeira coisa que ela faz é o seguinte: você estabelece a sua metodologia de reconhecimento de premiação. Você estabelece o score de quantos pontos vale um cara fazer alguma coisa na rede social corporativa. Quer seja postar um blog, ele ganha 5 pontos. Quer seja colocar o seu endereço no perfil, ele ganha mais 3. E dessa forma eu consigo ter o que a gente chama de um leaderboard, um ranking de notas ou de score de quem é quem dentro da minha comunidade, com o espírito lúdico de mostrar, há uma competição saudável, de novo, entre os membros da minha comunidade. Essa competição saudável me leva a eu ter reconhecimento e premiação. Parece uma coisa super pueril. Mas você reconhecer as pessoas publicamente, estou falando publicamente dentro da sua comunidade,
de você ter premiações, que a gente chama de badges. O cara atingiu um determinado patamar, ele ganhou uma medalhinha de prata, ou ele ganhou uma medalhinha de ouro. Pô, eu fui escoteiro, meu irmão. Quando eu era escoteiro, puta, tudo que a gente fazia na vida era querer ganhar aquelas... Pô, eu era leitor, eu era enfermeiro, porra, do cacete, então eu tinha que passar por uma prova. Aí eu era reconhecido que eu era enfermeiro. Por quê? Porque eu participei de uma atividade que, pô, aquilo me fez ter noções básicas de enfermaria. Pô, eu botava no meu jaleco lá de bobo, lá o cara enfermeiro. Aí você olhava o boneco que tinha 200 daquele negócio e falava, puta, esse cara é do cacete. Como você olha hoje um militar, e olha ele com todas aquelas premiações, você fala, porra, o militar vai botar mais no pescoço aquele negócio. E o cara, meu, aquilo para ele é o máximo, e é mesmo. Então as pessoas, no espírito de comunidade, no grupo, pô, elas valorizam muito isso. Então aqui você começa a ir premiando, e aí reconhecendo, né? Fazendo esse reconhecimento e agradecimento. Você tem agradecimento público do seu chefe, do seu funcionário, do seu peer, né? E esses agradecimentos e reconhecimentos vão te pontuando, vão te fazendo você subir num ranking. Isso é um jogo que você estabelece metas, né? Pô, então agora, pô, no mês que vem eu quero ser gold, eu quero ser ouro. Pô, mas para chegar a ser ouro eu preciso ter isso, eu preciso fazer, eu preciso comentar, eu preciso agradecer alguém pelo que fez. Meu, você começa a gerar um espírito saudável, né, de colaboração. Então essa é uma técnica, na verdade, e está aqui corroborada por uma ferramenta que é embutida em redes sociais, qualquer elas que sejam, inclusive até em intranets, o que quer que cada um tenha aqui. É uma forma de você embutir uma metodologia de reconhecimento e premiação, que é o meu estado da arte, que a gente está vendo hoje em termos de adoção desse tipo de colaboração nas empresas. E aí eu vou só fazer um print rápido, lógico, nós temos uma solução, chamada Social Easy. Então vocês têm aí um folheto aí, material para vocês. O que nós fizemos? Nós pegamos o software IBM, nós somos parceiro IBM. Então, ao invés de olhar para todos os projetos que a gente tem hoje, a maioria deles é assim. Porra, você vai lá na empresa, a empresa tem que comprar o software, aí tem que comprar a máquina, aí tem que instalar, você fala com o cara de TI, leva 3 meses para instalar, aí você põe no ar, aí o cara tem que, ele faz o investimento no software, no down payment, aí o hardware, aí o suporte. O que nós fizemos? Nós compramos o software IBM, nós integramos, nós pegamos esses módulos de reconhecimento da Austrália, nós temos um módulo de governança dos Estados Unidos, nós juntamos tudo isso aí, nós hospedamos na Amazon e nós oferecemos uma plataforma completa que você tem, né, o Social Network, que já vem com a consultoria embutida. Nós não fazemos oferta de rede social que pode servir, se é obrigado a fazer a consultoria, desculpa. Senão não rola. Ah, já tem, meu, está dentro, então nós não estamos nem cobrando para fazer a consultoria está lá dentro. Porque a gente já sabe que se não tiver, a chance de dar errado é grande. Não queremos, nem nós dar errado, nem vocês. Então, na verdade, a gente já embutiu isso. A gente tem a rede social, tem chat embutido e tem o reconhecimento de premiação. Aí eu vou para outros módulos. Meu, eu quero fazer mecanismo de escuta. Olha que puta evolução. Meu, fazer mecanismo de escuta da minha rede social interna, para ver, através de análise de sentimento, o que está sendo falado, quais os temas mais menos relevantes e assim por diante. Aí eu tenho também uma oferta de intranet, que em determinado momento essas coisas vão se fundir, e add-ons aqui, que depende de que cada um queira. Meu, chega ao cúmulo, que pra gente é um cúmulo, mas depende do segmento de indústria, de quem está pedindo ou não, esse tal de social governance. Social governance nada mais é do que ele é um modo que na hora que o cara está escrevendo greve, na hora de terminar de escrever greve, o teclado dele trava. Por quê? Porque tem um blacklist que alguém já estabeleceu que a palavra greve não pode ser digitada aqui dentro. Tá, estou falando de greve, mas pense no pior. Ok? Então assim, você tem os mecanismos, e aí tem bancos mais regulamentados, o Banco Central exige isso aqui, para dar governança, no setor público também tem muitas coisas que claramente são necessárias, que é o quê? Que é para você ter permitir ou não certas coisas, o blacklist, e tem análise semântica. Porque uma coisa é você falar, putz, que do cacete! Pô, o cacete é o quê? O cacete é positivo, é negativo, como é que eu avalio aquilo naquela frase, naquele contexto, tá? Então isso aqui é uma solução, ela é um serviço completo. Então você não tem que comprar máquina, backup, link, nada.
Acesse dispositivos móveis, porque estou baseado no software IBM, que é dispositivos móveis. Né? Então, outro foi falar mobile first, legal, mais ou menos é por aí. Só que ainda tem muita gente, né, nas estações de trabalho, nos tablets e tal, então oferecer isso aqui como um serviço único, por móvel, faixa de usuário, parará. E aí, pessoal, tem os cases aqui, a gente ficaria aqui algumas horas a mais falando de case, para cá, case para lá, o que o fulano fez. Então a gente dá uns exemplos aqui de clientes que a gente já participou, clientes fora. Isso aqui é um caso típico de aceleração do desenvolvimento de produto. Pô, a Cemex, uma indústria de cimento no México. Aí você fala, porra, o cara vai acelerar, ele desenvolve o quê se ele vende cimento? Cimento é cimento. Concreto é concreto, é lendo engano. Meus caras têm comunidades que aceleram até em 1/3 o tempo de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Então eu usava, por exemplo, especificamente no caso de inovação de cimento. Porra, nunca vi isso na minha vida. Imaginar que um dia uma empresa